Olá pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 23 de setembro de 2023, o nosso sabadão. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força aí pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Só ontem, infelizmente, nosso bilhete não veio, Vasco atropelou o Curitiba, esperava uma vitória do Vasco, porém não esperava esse amasso todo, porém o Palmeiras decepcionou, tomou o gol do Grêmio logo no início da partida, antes dos 10 minutos de jogo, a gente teve mais de 80 minutos para um gol e esse gol não veio, mas faz parte, é assim, não tem jeito. A gente vê num momento muito bom no bilhete, uma sequência absurda, porém agora a gente tá pegando uma oscilação de ganha e perde, mas faz parte, não tem jeito. Se você tá gostando do conteúdo, não esquece de deixar um like aí para fortalecer, que me ajuda muito. Se você tá chegando agora, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Eu tô trazendo palpites diariamente aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão pra gente conseguir melhorar o nosso conteúdo, também pode deixar aí nos comentários que eu vou ler todos e vou levar todos em consideração. Fechou? Agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Primeiro jogo do dia é lá na Escócia, o Livingston recebendo o Celtic às 8h30 da manhã. Celtic, líder do campeonato escocês, 5 jogos, 4 vitórias e um empate, 11 gols marcados, 3 gols sofridos, 13 pontos. Livingston, sétimo colocado, 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, 5 gols marcados, 8 gols sofridos, 6 pontos. Sequência, Livingston marcou em 8, não perdeu em 8, mais de um gol e meio em 8. Já o Celtic marcou 2 ou mais em 6, ambas marcam não nas últimas 5. Confronto direto entre eles, nos últimos 5 a gente tem 4 vitórias do Celtic e 1 empate. O que eu gosto para essa partida, Celtic, campeão escocês toda a temporada, é um time muito superior ao Livingston. O risco é ele poupar jogadores por conta da Champions no meio da semana, mas não acredito que deva poupar. Deve jogar com o time titular e jogando com o time titular é um time muito superior. Então eu gosto do Celtic para vencer. Se você quiser uma entrada com uma odd um pouco maior no mercado de resultados também, dá para você explorar o handicap asiático -1. Seria isso, o Celtic precisa vencer o jogo por 2 gols de diferença, vencendo por 1, nosso investimento é devolvido. Show! Às 10 horas da manhã, pelo campeonato italiano, a gente tem o Milan recebendo o Verona. Milan, terceiro colocado, 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. E essa derrota, uma derrota acachapante para a Inter de Milão. Foi goleado pela Inter na rodada passada, então precisa de uma recuperação nessa rodada. 9 gols marcados, 7 gols sofridos, 9 pontos. E o Verona, nono colocado, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 4 gols marcados, 4 gols sofridos, 7 pontos. Sequência, a gente tá sem destaques aqui para o Milan, porém o Milan vem de uma goleada sofrida para a Inter de Milão e um empate contra o Newcastle pela Liga dos Campeões e vinha de 3 vitórias consecutivas no campeonato italiano. Já o Verona marcou gols em 8, sofreu em 8 e ambas marcam sim em 7 e foi derrotado apenas uma vez no campeonato até o momento. Confronto direto entre eles, o Milan vem de 5 vitórias consecutivas contra o Verona, então aqui não tem muito o que inventar. Milan jogando em casa é muito forte, precisa do resultado para se recuperar da goleada sofrida para a Inter de Milão, então eu gosto do Milan para vencer. Assim como no jogo do Celtic, se você quiser uma entrada um pouco mais ousada para pegar uma odd um pouco maior, dá para você pegar o handicap asiático -1 Milan. Fechou? Às 10h30 da manhã a gente tem uma rodada cheia de Bundesliga. O primeiro jogo é o Bayern de Munique recebendo o Bochum. Bayern vice-líder, 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, 11 gols marcados, 4 gols sofridos, 10 pontos. Bochum, 13º, 4 jogos, 3 empates e 1 derrota, 4 gols marcados, 9 gols sofridos, 3 pontos. Sequência, Bayern não perdeu nas últimas 5, marcou 2 ou mais nas últimas 5, marcou gols em 9, sofreu em 8, mais 2,5 nas últimas 10 e gol no primeiro tempo nas últimas 9. Já o Bochum não venceu nas últimas 5, sofreu nas últimas 9, mais de 1,5 nas últimas 10 e gol no primeiro tempo em 8. Confronto direto entre eles, nos últimos 5 jogos, a gente tem 4 goleadas do Bayern e 1 vitória do Bochum. Eu gosto para essa partida, Bayern muito superior, não tem muito o que inventar. Eu gosto do Bayern para vencer já no primeiro tempo e também gosto do mais de 2,5 gols. Fechou? Também às 10h30 pela Bundesliga a gente tem o Borussia Dortmund recebendo o Wolfsburg. Wolfsburg, sexto colocado, 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, 7 gols marcados, 5 gols sofridos, 9 pontos. Borussia, sétimo colocado, 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, 8 gols marcados, 5 gols sofridos,
8 pontos. Sequência, Borussia marcou em 9, não perdeu em 9, marcou 2 ou mais em 7 e mais de um gol e meio em 9. Já o Wolfsburg marcou nas últimas 6, marcou 2 ou mais em 6, mais de 2,5 nas últimas 3 e gol no primeiro tempo em 8. Confronto direto entre eles é um confronto que costuma sair muitos gols. E dos últimos 5 jogos a gente tem 4 vitórias do Borussia também. Que dá pra gente explorar nessa partida. A Borussia é favorito, porém não vem fazendo um início de temporada muito bom. Então eu vou ficar de fora desse mercado de resultados. A não ser que no ao vivo o Borussia tenha uma postura muito superior. Me mostre algo que me faça querer investir nessa vitória. Porém no pré-live eu vou ficar de fora. O que me agrada pra essa partida é o mercado de gols. Visto que o confronto direto entre as equipes é muito bom pra gols. E as duas equipes vêm em um momento interessante pra gols. Eu gosto do gol no primeiro tempo. E também gosto do mais de 2 gols e meio. Fechou? Também às 10h30 a gente tem o Union Berlin recebendo o Hoffenheim. Hoffenheim, quinto colocado, 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, 10 gols marcados, 6 gols sofridos, 9 pontos. Union, oitavo colocado, 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, 9 gols marcados, 7 gols sofridos, 6 pontos. Union sofreu gols em 8 das últimas 10, já o Hoffenheim marcou nas últimas 9, sofreu nas últimas 10, ambas marcam sim em 9, mais de 2,5 nas últimas 5. Confronto marcado por gols nos últimos 4, em todos bateu mais de 2 gols e meio e em todos bateu ambas as equipes marcam também. E o mercado tá nos dando uma odd interessante, o mais de 1 gol e meio tá 1,25, então dá pra gente levar para ao vivo e tentar o mais de 2,0 gols asiático. E seria isso, a gente precisa de 3 gols para o nosso investimento ser lucrativo, porém com 2 gols o nosso investimento é devolvido. A odd está em 1,40 no momento, com 10, 15 minutos de jogo a gente já deve ter no mínimo 1,60 e dá pra gente fazer um investimento no mais de 2,0 gols. Fechou? E para encerrar a Bundesliga, a gente tem o Borussia Mönchengladbach recebendo o Red Bull Leipzig. Leipzig, terceiro colocado, 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, 13 gols marcados, 4 gols sofridos, 9 pontos. Gladbach, 14º, 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas, 8 gols marcados, 12 gols sofridos, 2 pontos. Sequência, Gladbach marcou em 9, marcou 2 ou mais em 7, sofreu 2 ou mais nas últimas 4, gol no primeiro tempo nas últimas 10 e mais 2,5 nas últimas 5. Já o Leipzig marcou nas últimas 10, venceu 9 das últimas 10 e mais 2,5 nas últimas 6. Confronto direto entre eles, também confronto excelente para gols nos últimos 5, em todos a gente teve pelo menos 3 gols, que eu gosto para essa partida. Gosto de 3 mercados, gosto do gol no primeiro tempo, gosto do mais 2 gols e meio e também gosto do ambas as equipes marcam. É para fazer tudo? Não, analisa, vê o que bate com a sua análise e faz o seu investimento. O Leipzig é favorito? Deve vencer a partida? Deve vencer a partida, porém tá uma odd muito baixa. O Gladbach costuma complicar os times grandes jogando em casa, então eu vou ficar de fora do mercado de resultados. Vou apenas no mercado de gols. Fechou? Às 11 horas da manhã, pela Premier League, a gente tem o City recebendo o Nottingham Forest. Aqui, não tem muito o que inventar, City é o melhor time do mundo, jogando em casa é muito forte, costuma vencer o primeiro tempo com muita frequência, então eu gosto do City para vencer no primeiro tempo. Ah, mas o City perdeu o primeiro tempo pro Estrela Vermelha. Vai acontecer, porém, se você fizer essa entrada 100 vezes, você vai sair lucrativo, porque o City jogando em casa contra times do nível do Nottingham Forest vai vencer com muita frequência. Agora, se você for colocar num bilhete, fazer uma dupla ou uma tripla, vai com gol no primeiro tempo para ficar resguardado de um golzinho do Nottingham Forest. Agora, entrada simples, eu gosto do City para vencer no primeiro show. Também às 11 horas lá na Inglaterra, porém agora na segunda divisão, a gente tem o Leicester recebendo o Bristol. Leicester vice-líder, 7 jogos, 6 vitórias e 1 derrota, 13 gols marcados, 5 gols sofridos, 18 pontos. Bristol, sétimo colocado, 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas, 9 gols marcados, 6 gols sofridos, 12 pontos. Leicester venceu 9 das últimas 10, marcou 2 ou mais em 8 e mais de 1,5 em 8. Já o Bristol não perdeu em 8 das últimas 10. Para essa partida, o Leicester é favorito. Para mim, é um dos grandes candidatos a conseguir o acesso para a primeira divisão. Bristol vem no bom momento. No pré-live, eu vou ficar de fora do mercado de resultado. Porém, dá pra gente levar para ao vivo se o Leicester começar bem na partida. Dominando o jogo, dá pra gente pegar o handicap asiático menos 0,25 Leicester. Que seria isso, a gente precisa que o Leicester vença a partida. Porém, se a partida terminar empatada, metade do nosso investimento é devolvido. Show! Ao meio-dia, pelo campeonato austríaco, a gente tem
o Red Bull Salzburg recebendo o BW Linz. Salzburg líder, 7 jogos, 6 vitórias e um empate, 18 gols marcados, 4 gols sofridos, 19 pontos. Linz, nono colocado, 7 jogos, 1 vitória apenas, 2 empates, 4 derrotas, 10 gols marcados, 19 gols sofridos, 5 pontos. Sequência, Salzburg foi a primeira equipe a marcar nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, mais de um gol e meio nas últimas 10 e gol no primeiro tempo em 8. Já o Linz sofreu nas últimas 7, mais de um gol e meio nas últimas 7 e gol no primeiro tempo nas últimas 7 também. O que eu gosto para essa partida? Salzburg muito superior ao Linz. Eu gosto do Salzburg para vencer. Outro mercado que pode ser interessante, porém aí entrada simples, é o handicap asiático menos um Salzburg, que como eu expliquei para vocês nos jogos anteriores, a gente precisa que o Salzburg vença por 2 gols de diferença, por um gol nosso investimento é devolvido. E o mercado de gols também é interessante, visto que o Linz sofre muitos gols e o Salzburg é uma equipe que tem um ataque muito forte. Então mais de 2.0 gols asiático também é interessante na partida. Fechou? Às 13 horas, pelo campeonato italiano, a gente tem o Sassuolo recebendo a Juventus. Juventus vice-líder, 4 jogos, 3 vitórias e um empate, 9 gols marcados, 2 gols sofridos, 10 pontos. Sassuolo 17º, 4 jogos, 1 vitória, 3 derrotas, 5 gols marcados, 9 gols sofridos, 3 pontos. Sequência, Sassuolo sofreu gols nas últimas 10, não venceu em 8, mais de um gol e meio nas últimas 10, ambas marcam sim em 8 e gol no primeiro tempo em 8. Já a Juventus não perdeu nas últimas 5, marcou em 9 e mais de um gol e meio em 8. Confronto direto é bem equilibrado, nos últimos 5 a gente tem 3 vitórias da Juventus e 2 vitórias do Sassuolo e os confrontos costumam ter pelo menos 2 gols na partida. Então o que eu gosto para essa partida? As duas equipes, momento muito bom de gols, Sassuolo 1,5 em 10 dos últimos 10 e a Juventus em 8. Então eu gosto do mais de um gol e meio, tá com uma odd legalzinho pra gente levar pro vivo e tentar pegar com uma odd valorizada. E essa vitória da Juventus é interessante. Juventus vem fazendo um bom campeonato, porém o Sassuolo costuma dar trabalho jogando em casa, então vou preferir levar pro vivo. Se a Juventus estiver bem na partida, eu gosto do handicap asiático menos 0,25 Juventus. Fechou? Às 13h30, pelo Campeonato Espanhol, a gente tem o Barcelona recebendo o Celta de Vigo. Barcelona vice-líder, 5 jogos, 4 vitórias e um empate, 13 gols marcados, 4 gols sofridos, 13 pontos. Celta 16º, 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 4 gols marcados, 7 gols sofridos, 4 pontos. Barcelona não perdeu nas últimas 6, foi a primeira equipe a marcar em 8, mais de 2,5 nas últimas 4. Celta sofreu gol nas últimas 10, não venceu em 8. Confronto direto entre eles, nos últimos 5 a gente tem 3 vitórias do Barcelona, uma do Celta em um empate, porém jogando em casa o Barcelona vem de 2 vitórias consecutivas contra o Celta. Eu gosto para essa partida, Barcelona muito superior ao Celta, Celta começou mal o campeonato e há 3 temporadas tá ali batendo na trave contra o rebaixamento, tá sempre ali disputando na parte de baixo da tabela. Então eu gosto do Barcelona para vencer, porém se o Barcelona começar muito bem, você vê que essa odd não vai subir, dá para você pegar também o handicap asiático menos 1 Barcelona. Porém eu prefiro o Barcelona para vencer. Só pegarei esse handicap asiático menos 1 Barcelona, caso o Barcelona comece muito bem na partida, dominando completamente o jogo. Começou devagar, você viu que a odd tá subindo, dá pra você esperar a vitória seca. Fechou? Às 14 horas, pelo Campeonato Turco, a gente tem o Istambul Basaksehir recebendo o Galatasaray. Galatasaray vice-líder, 4 jogos, 3 vitórias e um empate, 9 gols marcados, 2 gols sofridos, 10 pontos. Basaksehir 16º, 4 jogos, apenas 1 vitória, 3 derrotas, 2 gols marcados, 5 gols sofridos, 3 pontos. Basaksehir sofreu em 8, mais de um gol e meio em 8. Já o Gala não perdeu nas últimas 10, ganhou o primeiro tempo em 8 das últimas 10, gol no primeiro tempo nas últimas 7 e mais 2,5 nas últimas 5. Confronto direto entre eles, nos últimos 3 a gente tem 2 vitórias do Galatasaray e uma vitória do Basaksehir. Eu gosto para essa partida, Galatasaray pode ser que poupe jogadores. Se o Galatasaray poupar jogadores, já tô de fora da partida, não faço nada. Galatasaray foi com o time titular, tá criando jogo, dá para você explorar o mais de um gol e meio e também dá para você explorar o handicap asiático menos 0,25 Galatasaray. Porém, para esse jogo eu dependo demais das escalações. Se o Galatasaray tiver com time reserva, a gente fica de fora. Fechou? Às 15 horas, pelo Campeonato Holandês, a gente tem o Almere recebendo o PSV. PSV líder, 4 jogos, 4 vitórias, 13 gols marcados, apenas 1 gol sofrido, 12 pontos. Almere vice-lanterna, 5 jogos, 1 empate, 4 derrotas, 4 gols marcados, 14 gols sofridos, apenas 1 ponto. Almere não venceu nas últimas 5, mais jogou em 9, sofreu gols em 8. Já o PSV marcou o primeiro em 9, não perdeu em 9, só perdeu a partida pro Arsenal. Marcou 3 ou mais nas últimas 6, gol no
primeiro tempo nas últimas 9 e mais 2 gols e meio nas últimas 7. Para essa partida, PSV é muito favorito, eu gosto da vitória do PSV. Gosto também do handicap asiático, menos 1 PSV, aí entrada simples. Outro mercado que é interessante é o gol já no primeiro tempo também, e o mais 2 gols e meio também é interessante. Como eu falei pra vocês, esses jogos que eu deixo várias alternativas. Não é pra fazer tudo, vê o que bate com a sua análise, vê o que você sente mais confiança e faz o seu investimento. Fechou? Às 15h45, pelo Campeonato Belga, a gente tem o atual campeão Antwerp recebendo o Molenbeek. Antwerp, quinto colocado, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 13 gols marcados, 4 gols sofridos, 11 pontos. Molenbeek, 11º, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 7 gols marcados, 14 gols sofridos, 10 pontos. Antwerp está invicto jogando em casa e o Molenbeek fora de casa tem apenas uma vitória em 3 jogos. Antwerp marcou em 8, não perdeu em 8, mais 2,5 nas últimas 4 e gol no primeiro tempo em 9. Molenbeek marcou em 8 e mais de um gol e meio também em 8. Para essa partida, Antwerp é favorito, é um time superior ao Molenbeek, porém, pode ser que poupe jogadores porque tem o jogo no meio da semana pela Champions League. Jogando com o time titular, eu gosto da vitória do Antwerp, porém, poupando jogadores, eu também fico de fora. Fechou? Às 16 horas, pela Premier League, a gente tem o Burnley recebendo o Manchester United. United, 13º, 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, 6 gols marcados, 10 gols sofridos, 6 pontos. Burnley, vice-lanterna, 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas, 4 gols marcados, 12 gols sofridos, 1 ponto. Burnley marcou em 9, mais de um gol em 8. United marcou em 9, foi a primeira equipe a sofrer nas últimas 5, sofreu em 8, mais 2,5 nas últimas 4. Ambas marcam sim nas últimas 4 e gol no primeiro tempo em 8. Eu gosto para essa partida. Burnley é um dos piores times da Premier League, é um dos grandes candidatos ao rebaixamento junto com o Sheffield e com o Luton. Pega o United, que vem num mau momento, porém é um time superior, tá com uma odd interessante por conta desse mau momento. Se o United estivesse jogando um futebol melhor, essa odd ia estar ali 1,30, 1,40 no máximo. Então, o United começou bem, dá pra gente buscar o United pra vencer. Começou mal, começou devagar, dá pra gente esperar no ao vivo e pegar o handicap asiático menos 0,25 United. Fechou? Às 16h30, pelo Campeonato Português, a gente tem o Porto recebendo o Gil Vicente. Porto, terceiro colocado, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, 8 gols marcados, 4 gols sofridos, 13 pontos. Gil Vicente, nono colocado, 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, 13 gols marcados, 9 gols sofridos, 6 pontos. Sequência, Porto não perdeu nas últimas 6, venceu 8 das últimas 10, marcou 2 ou mais em 7 e mais de um gol e meio em 9. Gil Vicente foi a primeira equipe a sofrer nas últimas 4 e sofreu gols em 8. Confronto direto entre eles, nos últimos 5 a gente tem 3 vitórias do Porto, 1 vitória do Gil Vicente e 1 empate. O que eu gosto para essa partida, Porto muito superior, grande candidato ao título português, junto com o Sport e o Benfica, jogando em casa, é muito superior. Eu gosto do Porto para vencer, gosto do handicap asiático, menos 1 Porto, e também gosto do gol no primeiro tempo. Ah, Caio, você gosta do Porto para vencer já no primeiro tempo? Aí depende muito da escalação, da postura do Porto na partida. Porém, o gol no primeiro tempo eu gosto bastante. O Porto é uma equipe que cumpre muito essa linha do gol no primeiro tempo, tanto fazendo quanto tomando. Então, vale a pena ficar de olho. Fechou? Às 20h30, pela MLS, a gente tem o Atlanta enfrentando o Montreal. Atlanta, sexto colocado da conferência, 30 jogos, 12 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, 57 gols marcados, 46 gols sofridos, 46 pontos. Montreal, oitavo colocado, 29 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 14 derrotas, 29 gols marcados, 41 gols sofridos, 37 pontos. Sequência das equipes. Atlanta marcou nas últimas 7, marcou no primeiro tempo nas últimas 6, sofreu em 8, sofreu 2 ou mais em 6, mais de um gol e meio nas últimas 10, gol no primeiro tempo nas últimas 10 e ambas marcam sim nas últimas 4. Montreal tá sem destaques aqui, porém é uma equipe que dos últimos 10 jogos, em 8 a gente teve pelo menos 2 gols. Confronto direto entre eles, nos últimos 5, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols e também bateu ou ambas as equipes marcam. O que eu gosto para essa partida? A partida é importante para as duas equipes, o Atlanta para subir mais na classificação e o Montreal para tentar se garantir na zona de playoff. Tem muitos times colados ali no Montreal, ele não pode perder pontos, se for derrotado pode ser ultrapassado já nessa rodada, então ele precisa de mais resultado, e o Atlanta jogando em casa é muito forte, é uma equipe que produz muitos gols jogando em casa, então eu gosto do mercado de gols, eu gosto do mais de 2.0 gols asiático nessa partida, que como eu expliquei para vocês, a gente precisa de 3 gols, porém
porém, saindo 2, o nosso investimento é devolvido. Fechou? Também às 20h30 a gente tem o líder Cincinnati recebendo o Charlotte. Cincinnati, líder da conferência, 29 jogos, 17 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 47 gols marcados, 33 gols sofridos, 59 pontos. Charlotte tá ali na briga para tentar esse acesso, tá a 3 pontos do DC, que é o primeiro time da zona, e tem 2 jogos a menos, então tá muito na briga o Charlotte. 28 jogos, 7 vitórias, 12 empates e 9 derrotas, 36 gols marcados, 45 gols sofridos, 33 pontos. A sequência, o Cincinnati marcou em 8, marcou 2 ou mais em 6, sofreu em 9 e mais de um gol e meio em 9. Já o Charlotte não perdeu nas últimas 5, sofreu gols em 8 e mais de um gol e meio em 8. Confronto direto entre eles, a gente tem apenas 3 partidas, é uma vitória para cada lado e um empate. Para essa partida, o Cincinnati jogando em casa é muito forte, é um dos melhores mandantes da MLS, é o melhor mandante da sua conferência. Em 14 jogos ele tem 12 vitórias. Dá para você ficar de olho na vitória do Cincinnati? Com certeza dá, é um time muito superior ao Charlotte, dá para você ficar de olho no Cincinnati para vencer. Porém, eu prefiro o mercado de gols, assim como o jogo anterior, eu gosto do mais de 2.0 gols asiáticos. Fechou? Restando os jogos da MLS, tem alguns jogos interessantes aqui, porém não vou trazer para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. MLS eu costumo enviar para vocês lá no Telegram, quando eu tenho alguma entrada no ao vivo. Então, caso surja alguma oportunidade que não seja nesses 2 jogos que eu deixei aqui no vídeo para vocês, eu compartilho lá no Telegram, que o link tá aqui na descrição. Show? E para encerrar o vídeo, pelo Campeonato Brasileiro, a gente tem o Atlético Mineiro recebendo o Cuiabá. Atlético, 9º colocado, 23 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 26 gols marcados, 19 gols sofridos, 34 pontos. Cuiabá, 10º colocado, 23 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, 23 gols marcados, 29 gols sofridos, 29 pontos. Sequência, Galo, menos de 3,5 nas últimas 10 e ambas marcam no em 8. Já o Cuiabá sofreu primeiro nas últimas 5, não venceu nas últimas 5, sofreu em 8 e mais de um gol e meio nas últimas 8 também. Confronto direto, a gente tem 4, são 3 vitórias do Atlético Mineiro e um empate. Eu gosto para essa partida, o Atlético vem no momento bom jogando em casa, vem de 3 vitórias consecutivas, venceu as 2 partidas jogando na Arena MRV, e o Cuiabá vem num péssimo momento, vem de 3 derrotas consecutivas jogando fora de casa e vem a 4 jogos sem vencer. Então o que eu gosto para essa partida? Vale a pena você ficar de olho no Atlético Mineiro para vencer. Jogando em casa é muito forte, tá jogando no seu estádio novo, vem de 3 vitórias consecutivas, então dá pra gente buscar o Galo pra vencer no ao vivo. Fechou? Então por hoje foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aí pra fortalecer, porque me ajuda muito, é o que me motiva a trazer conteúdo pra vocês diariamente aqui no canal. Se você não tá inscrito, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho pra não perder mais nada do que rola aqui. A gente tá trazendo palpites diariamente aqui pra vocês e com uma grande assertividade. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Lá eu deixo uma listinha com os jogos que eu acho interessante para você montar o seu bilhete, para você selecionar 2 ou 3 jogos e fazer o seu bilhete pronto. E agora, no final do vídeo, eu vou deixar um bilhetinho para vocês. Tamo junto e eu fui!